Olá, tudo bom? Graças a Deus. Como está sendo o seu dia? Tudo em paz, tudo na graça, tudo na bênção de Deus. Que Deus te abençoe cada vez mais. Que a paz de Jesus esteja sobre você. Não importa aquilo que você esteja passando, não importa as tribulações, os problemas, que a paz de Jesus esteja inundando o teu coração, o teu espírito, a tua alma e que te deixe tranquilo para que você possa tomar as decisões de acordo com a direção de Deus. É o que eu desejo a você em nome de Jesus. Deixa eu te perguntar uma coisa hoje. Qual o caminho você tem trilhado na tua vida? Qual a rota que você tem seguido, que você tem proposto para você na sua vida? Todo mundo tem um planejamento, todo mundo tem um jeito de viver, um jeito de fazer as coisas, aonde quer chegar, aonde deseja chegar. Todo mundo tem um objetivo, um sonho. Qual é o caminho que você tem colocado para poder chegar nesse sonho, para poder chegar nesses objetivos? O que você tem feito, o seu planejamento, ele está baseado em quê? Ele está afirmado em quê? A palavra de Deus nos diz, no livro de Provérbios, no capítulo 15, no versículo 19, nós lemos assim: o caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. Em outra versão, nós lemos assim: o caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos, porém a vereda dos justos é uma estrada real. Já te deu uma ideia de qual deve ser o seu caminho? Caminho é uma estrada real. O nosso rei é Jesus. E o nosso caminho, ele deve ser Jesus. O nosso caminho, ele deve estar baseado em Jesus, na vida de Jesus, na forma como Jesus viveu nessa terra, na forma como Jesus andou nessa terra, na forma como Jesus fazia as coisas, na forma como Jesus tomava suas decisões, no relacionamento que Jesus tinha com Deus. Nós devemos basear a nossa vida e o nosso caminho, a nossa trajetória em Jesus, sempre. Jesus é o nosso caminho. No livro de Salmo, no capítulo 18, versículos de 30 a 35, nós lemos assim: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória. Tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Mais uma vez aqui fala que o caminho é perfeito. O caminho é perfeito. E a palavra é poder. Jesus é o caminho. Jesus é a palavra. Ou seja, Jesus é a base da nossa vida. Jesus é aquele que nos coloca no caminho certo. Jesus é aquele que nos leva a trilhar o caminho que nos leva até Deus. A palavra, que é Jesus, ela é lâmpada, é bússola, é guia para os nossos pés. Quando nós firmamos a nossa vida no caminho que é Cristo, nós não temos como tropeçar. Nós não temos como pegar atalhos, armadilhas.
Sabe, muitas vezes o inimigo vem e nos propõe atalhos para os nossos caminhos, nos propõe atalhos para as nossas vidas. E esses atalhos nos levam, no mínimo, a demorar mais a conquistar aquilo que Deus tem para nós. Isso quando não nos tira totalmente do caminho de Deus. Por isso que nós temos que ter Jesus como nosso caminho perfeito. Jesus como a palavra que rege, que nos dá direção, que nos dá a rota a ser perseguida, a ser trilhada. Jesus é o nosso caminho, o caminho perfeito, aquele que nos leva até o Pai. No livro de João, no capítulo 14, no versículo 6, nós lemos assim: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Sabe, Jesus está aqui se colocando como o caminho perfeito para chegar até Deus. A verdade, que é a palavra de Deus, e Ele é a vida. Em outra passagem, Jesus diz assim: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, se Jesus é a vida, ele diz que ele veio para que a gente tenha dele e tenha dele em abundância. Tenha Jesus vivendo em nós, tenha Jesus vivendo em você. Tenha Jesus habitando, vivendo no seu coração. Para que o seu caminho seja perfeito, para que a sua vida seja tranquila. Não que ela vai ser perfeita, não. Sabe, nós vamos passar por problemas, nós vamos passar por tribulações, nós vamos ter decepções, perdas, vamos. Nós vamos até passar por necessidade. Mas quando nós temos Jesus como nosso caminho, como nossa verdade, como a nossa vida, sabe, nós passamos por isso. E vamos passar na melhor maneira possível. Porque Jesus está conosco. Jesus está suprindo as nossas necessidades. Jesus está nos dando aquilo que nós precisamos para passar pelos problemas, pelas tribulações. Além do que, a palavra de Deus nos diz que em Jesus nós somos mais do que vencedores. No livro de Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, nós lemos assim: Jesus dizia a todos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Para que a gente possa acompanhar Jesus pelo caminho, para que a gente possa seguir Jesus no caminho que ele fez, no caminho que ele trilhou quando ele passou por aqui, nós temos que negar a nossa própria vontade como ele fez. Lembra lá no Getsemane, quando ele estava orando a Deus, que ele diz assim: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, senão a sua? Jesus estava se negando a si mesmo. Ele estava negando a sua própria vontade para que a vontade de Deus se cumprisse na vida dele. A nossa vida, ela é do mesmo jeito. Se nós queremos seguir o caminho que é Jesus, nós precisamos negar a nossa própria vontade, porque a nossa vontade é egoísta. A nossa vontade, ela é imperfeita. Já a vontade de Deus, como diz a palavra, ela é boa, perfeita e agradável. Quando nós negamos a nós mesmos, nós tomamos para nós a vontade de Deus. E a gente faz com que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Você que já entregou sua vida para Jesus, que já aceitou o sacrifício que ele fez na cruz, você permite que a vontade de Deus seja feita na sua vida?
Ou você ainda está querendo fazer a sua vontade, aquilo que você quer, aquilo que você deseja? Importa que eu diminua e que Jesus cresça cada vez mais, não é isso que disse João Batista? Importa que a vontade dele cresça em mim e que a minha vontade suma, porque eu desejo fazer o que ele quer. Sabe por quê? Porque o que ele quer é melhor para mim. E um segundo motivo: ao morrer na cruz, derramar o seu sangue, limpar os seus pecados, os meus pecados, com o seu próprio sangue, Jesus comprou as nossas vidas. E nada mais justo que quando nós tomamos sobre nós o sacrifício que Jesus fez na cruz, tendo os nossos pecados perdoados, que a gente entregue a nossa vida a Ele, para que a vontade dele seja feita em nós. No livro de Isaías, no capítulo 61, versículos de 1 a 3, nós lemos uma coisa muito interessante. A palavra de Deus, ela nos diz aqui aquilo que aconteceu quando Jesus foi batizado no Rio Jordão. Ali, naquele momento, se cumpriu essa palavra de João Batista, de Isaías. O Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba, logo depois que Jesus é batizado por João Batista. E quando isso acontece, os céus se abrem, e vem uma voz dizendo: eis aí o meu filho amado, de quem eu tenho prazer. A palavra de Deus, ela nos diz assim no livro de Isaías, no capítulo 61, versículos de 1 a 3. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, e enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar-lhe liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados do Senhor para a manifestação da sua glória. O mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus, sobre o Senhor, é o mesmo Espírito Santo que está sobre nós hoje. É o mesmo Espírito Santo que nos guia para que a gente ande no caminho de Deus, no caminho que Deus tem preparado para nós desde a fundação do mundo, desde o ventre da nossa mãe, aonde diz a palavra que os nossos dias já estavam todos escritos. Esse mesmo Espírito Santo, ele nos conduz hoje e nos leva a andar com Jesus em todo o tempo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele precisa ser o caminho pelo qual nós devemos andar. É esse caminho, guiado pelo Espírito Santo, fortalecido pelo Espírito Santo, tendo o Espírito Santo como nosso intercessor. É nesse caminho que nós devemos andar. É esse caminho que deve trilhar a nossa vida. É esse caminho que deve ser o nosso norte, a nossa bússola, que deve pautar as nossas decisões, as nossas atitudes. É por isso que muitas vezes nós falamos que seria interessante que todas as vezes que nós tivéssemos alguma decisão a tomar, nós falássemos assim: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Qual seria a atitude de Jesus aqui nesse momento?
É por isso que Jesus precisa ser a nossa rocha. Sabe? Quando nós temos Jesus como nosso firmamento, como a nossa rocha, como nosso caminho, nós não temos como tropeçar. Nós não temos como errar. Nós vamos andar sempre corretamente, nós vamos andar sempre na justiça de Deus, nós vamos andar sempre na vontade de Deus. Passando pelos problemas, sim. Passando por tribulações, sim. Passando por necessidades, por perdas, sim. Mas agarrados e firmados em Jesus, a nossa rocha, o alicerce forte da nossa vida. Sustentados pela mão de Deus. Levando este caminho. Tendo a palavra de Deus como nosso guia, como aquele que nos leva, como um mapa que nos leva até a chegada, até a terra prometida. Um mapa que nos leva até a vida eterna com Deus. Nós precisamos permitir que Jesus seja o nosso caminho. Nós precisamos permitir que Jesus seja o nosso guia, o nosso exemplo, aquele que nós podemos olhar, seguir. Jesus, ele precisa ser aquele que está à nossa frente, nos levando, nos pastoreando, nos guiando, porque ele sabe qual é o melhor caminho. Ele sabe aonde nós não podemos colocar os nossos pés. Ele sabe nos livrar das armadilhas. Que a gente possa, no dia de hoje, permitir que Jesus nos leve, nos guie. Permitir que Jesus seja o nosso caminho forte, a nossa rocha, firmeza. Que a gente possa pedir, Jesus, vem. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você que ainda não aceitou o sacrifício de Jesus na cruz por você, hoje é o dia que você está ouvindo essa palavra, é o dia de você chegar para Jesus e falar: vem, Jesus, vem sobre mim, vem sobre minha vida, transforma a minha vida, transforma o meu ser, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que essa palavra venha te ensinar, edificar a sua fé, trazer ânimo, coragem para a sua vida no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder, assine o nosso canal. Mostre para o YouTube que esse canal tem um conteúdo relevante e as palavras aqui ministradas merecem ser distribuídas a todas as pessoas. Seja um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e envie para os seus contatos. Poste nas suas redes sociais. Abençoe as pessoas com a palavra de Deus. Envie para elas, aonde quer que elas estejam, para que elas possam ser edificadas pela palavra de Deus, tocadas pelo Espírito Santo e, principalmente, para que elas possam ter Jesus como centro, como rocha forte, alicerce da vida delas, em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, em nome de Jesus. Seja você uma bênção na vida das pessoas. Faça a diferença aonde quer que você esteja, para a honra e glória de nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. Amém. Abreijos para você. E até o próximo vídeo.